Então, meus amores, o nosso PDF, ele também está pronto, né? E a gente vai começar hoje falando justamente da jornada da vida e desse inconsciente coletivo. Como que isso funciona? A gente tem, dos 0 aos 29 anos, é o momento da nossa formação, onde o aspecto final que a gente precisa chegar de maturidade é no príncipe e na princesa. E o que a gente precisa nesse período? A gente vai precisar aprender a andar, a gente vai precisar aprender a falar, a gente vai aprender na adolescência ali, a criar laços sociais que a gente se identifique, assim como a gente também vai aí começar a nossa estrutura de casamento, ter filhos, trabalho, onde a gente começa a estruturar a nossa vida. E quais são as etapas que a gente vai ter que percorrer nesse processo para poder aprender as lições? Lembra que eu falei que o louco, ele vai encontrando com cada um dos arquétipos, dos arcanos, e com cada um deles, ele vai absorver um aprendizado, uma lição. E aí a gente falou lá do mago, né, onde ele começa a compreender a ação dele no mundo exterior. O mago, ele é um manifestador. O mago é um manipulador da matéria, através do uso da sua intenção. É aí que a criança faz birra, que a criança fica doente, de uma forma mais sutil até formas mais elaboradas. Eu não estou nem discutindo isso aqui. Mas o interessante é a gente perceber que a gente hoje vai falar da sacerdotisa e da imperatriz. Rafa, seja bem-vinda, vou seguir daqui. E nesse processo desse primeiro ciclo, a gente vai trabalhar com 7 arcanos, os 7 primeiros arcanos. Eu estou falando de uma forma mais ampla, porque embora a gente vá percorrer cada um desses arcanos, a personalidade, é importante vocês correlacionarem essa lição desses arcanos com a própria lição de vida que a gente vive. Então, encontra com um mago, né? Se é ali do 0 ao 29, e aos 29 é quando ele se torna um príncipe maduro, que vai ter que morrer para poder nascer um rei. Quando a gente fala de príncipe e princesa, quais são as características que vocês identificam? De arquétipo, né? Da simbologia do príncipe e da princesa. Um rapaz, uma menina, jovem, apaixonada, doida para casar, ainda sem conhecimento muito da vida, né? Mas com amigos. E aí vamos trazer isso para a nossa realidade. E aí, nessa etapa do processo, legal, Everton, seja bem-vindo. Nessa etapa do processo, a gente vai, então, encontrando com esses 7 primeiros arcanos, que é o arcano número 1, o mago, o número 2, a sacerdotisa, número 3, imperatriz, número 4, o imperador, número 5, o papa, número 6, enamorados e número 7, o carro. E aí, olha, o mago, ele vai reconhecer o mundo exterior e que ele atua nesse mundo. A sacerdotisa, ele vai reconhecer a intuição, a sombra, o inconsciente. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Na imperatriz, ele vai aprender o poder da gestação, que tudo precisa de empenho, de gestação, de processo, que todas as nossas ações, elas impactam outras pessoas. O imperador, ele já começa a aprender para utilizar das estratégias, planejamento, realizar, executar, enamorados, as decisões, escolhas no amor. E o carro, então, é um grande salto para frente, é um grande movimento. Então, esse é o nosso primeiro ciclo de vida, que vai do 0 aos 29 anos. E elas são representadas dentro da jornada de individuação por essas 7 lições,
que o louco vai ter com cada um desses arcanos. E assim como o louco, o herói, que somos nós, vamos passar por todos esses aprendizados que são comuns a todos nós. Por isso que a gente fala do inconsciente coletivo. Porque tem partes do nosso aprendizado que todos nós temos que ter. Todo mundo vai ter que aprender a andar, todo mundo vai ter que aprender a falar, todo mundo vai ter a sua primeira relação, todo mundo vai ter que construir a sua estrutura financeira, sua casa, sua família, se reconhecer, né, enquanto ser intuitivo. Então, vocês percebem essa relação? Ficou claro isso para vocês? Fala aí para mim. Pode? Ficou claro, sim. Ficou claro. Deu para entender essa relação do tarô com a jornada da vida? E quando a gente fala num processo de individuação, fala exatamente desse ser, desse indivíduo, mas que ele está inserido dentro de um contexto. Lembra que na primeira aula a gente falou o quanto que a nossa cultura, religião, local, todas essas influências, que eu comecei a aula perguntando, será que você sabe sobre você mesmo? Lembra da primeira aula? Que era tentar reconhecer, será que eu sou essa pessoa? Né? E o louco é ele que se lança porque ele quer saber quem realmente ele é. Na segunda etapa da vida, que já vai aí dos 30 aos 57 anos, o final dessa jornada é o ápice do rei e da rainha. Se a gente for falar de linguagem simbólica, de símbolo, o que a gente pensa quando a gente fala ele é um rei, ela é uma rainha? A gente pensa em autoridade, né? Pessoas com mais solidez, com mais estrutura, diferente ali do príncipe e da princesa, que tinha aquela ilusão do amor romântico. Não, o rei e a rainha, eles já souberam construir uma relação, respeitando os limites, entendendo que não é fácil. Eles já passaram por um processo de aprender a administrar a sua vida financeira, administrar seus relacionamentos no mundo. Ele já não está tão preocupado como o príncipe, né, de se adequar a uma estrutura social para se sentir pertencente. O rei e a rainha, eles já têm essa base. Ela já é estruturada em si próprio, enquanto indivíduo. E dentro dessa estrutura familiar. E é aí nessa etapa da vida que vai até os 57 anos que a gente constrói também os nossos valores morais, os nossos princípios. É aí que a gente trabalha a nossa família. E quais são os próximos 7 arquétipos que vão fazer com que o louco